Os pontos 5, 6 e 7, agrupados no lado esquerdo do eneagrama, representam 3 estratégias diferentes para lidar com o medo sentido na infância. 6, no ponto nuclear do medo, se superpreparam, esquadrinhando e vigiando o ambiente, e 5 se afastam de qualquer coisa que os amedronte. 7, não parecendo absolutamente apreensivos, se movem rumo às pessoas numa tentativa de cativar e desarmar com graça e jocosidade. Defrontadas por um início de vida assustador, crianças 7 dispersam seu medo escapando para as possibilidades limitadas da imaginação. 7 não transmitem nenhuma ansiedade. Eles não parecem ter medo. Tendem a ser alegres e radiantes, muitas vezes entregues aos planos e aos prazeres. Seu núcleo de paranoia 6 não desponta enquanto o pensamento possa ser canalizado para planos visionários de um futuro auspicioso. Este é o ponto do Peter Pan, do puer e da puerela, a eternos, a eterna criança. É também o ponto de Narciso, o jovem que se apaixonou pela imagem do próprio rosto refletido num lago. Narciso foi amado pela ninfa Eco, mas, como estava absorto no reflexo de seu próprio esplendor, não pôde ouvi-la chamando seu nome. Envolvido consigo mesmo, deixou de responder, e a voz da ninfa foi reduzida a um eco. Todo mundo precisa de um pouco de narcisismo saudável. Todos nós precisamos reconhecer nossos méritos e valores únicos. A dificuldade só surge quando nos tornamos tão convictos de nosso valor especial que deixamos de ouvir a opinião daqueles que refletem a verdade objetiva. Epicuristas estão convencidos de suas próprias qualidades excepcionais e procuram ambientes e pessoas que possam dar suporte ao seu valor. Eles têm gostos sensíveis e querem experimentar do melhor que a vida pode oferecer. 7 gostam de manter alto seu astral, querem aventuras e querem manter em alta suas expectativas. Há uma química para experiências culminantes, como se champanhe e não sangue corressem suas veias. A visão de mundo do 7 foi sociologicamente proeminente na revolução da contracultura dos anos 60. Durante a era dos hippies, os ideais do 7 se expandiram em uma forma mais pura. Defrontados pela necessidade de ir à guerra e pela perspectiva de um trabalho sem sentido, os hippies abandonaram a sociedade e se voltaram para a simplicidade e para si mesmos, criando um conceito idealizado do que poderia ser a sociedade. À medida que a revolução prosseguiu, despontou o lado escuro da visão de mundo do 7. Insistindo numa realidade idealizada e incapazes de fazê-la ganhar forma, a atitude passou de uma subjetividade radical, onde o que era único no indivíduo era valorizado, para uma preocupação narcísia com o eu. A situação se deteriorou até atingir o nível de um insight da bandeira quente. Oh, que sensacional! E sou feliz por ser eu mesmo. O mundo interior das drogas substituiu o impulso de mudanças externas. A tagarelice psicológica e o escapismo sedutor substituíram o esforço e o trabalho real. 7 são sustentados pela crença de que a vida é ilimitada. Há sempre coisas interessantes que fazer. Se a vida não for aventurosa, por que vivê-la? Por que ficar amarrado se é possível continuar avançando? O entusiasmo dado por uma crença nas oportunidades da vida é em grande parte intensificado pelo hábito de manter múltiplas opções em aberto e de assumir compromissos com a segurança de planos substitutos ou suplementares. O compromisso é sempre amortecido com alternativas. O consenso é aquele que cai bem na ocasião. Se o plano A for abandonado por causa da chuva, vai-se para o plano B como apoio.
Se o plano B parece pegajoso, sempre se tem o plano C. Se A é cancelado e se C fica aborrecido demais, sempre se tem B que pode levar até D. A injunção dos anos 60 de ir na onda foi reformulada e se transformou numa organização de atenção que encoraja o desconhecimento ou o esquecimento de opções negativas. Como estratégia defensiva, o planejamento do futuro ao longo das linhas de opções de contingência se destina a intensificar os prazeres da vida, eliminando os problemas de tédio e sofrimento. Por exemplo, um 7 poderia ter um emprego numa sapataria e ter mentalmente planejado a opção de se encaixar no mesmo emprego numa loja concorrente do outro lado da rua. Plano semelhante poderia parecer bastante natural para o 7, que estaria concentrado na semelhança de objetivos e na identidade de propósitos entre os dois empregos, mais do que no modo como as firmas possam estar em desacordo entre si. De positivo, essa forma de concentrar a atenção se presta a um gênero especificamente criativo de resolver problemas, no qual se pode achar o ajuste correto de associações entre pontos de vista que parecem antagônicos. 7s sustentam a mais otimista de todas as visões de mundo, porque para eles um grandioso plano se desenvolverá em algum ponto do futuro, quando então todas as melhores possibilidades se encaixarão numa vida por fim satisfatória. As preocupações habituais do 7 incluem a necessidade de manter altos níveis de excitamento, muitas atividades, muitas coisas interessantes que fazer, o desejo de estar emocionalmente por cima, manutenção de múltiplas opções como forma de evitar o compromisso a um único curso de ação, substituição do contato profundo por alternativas mentais prazerosas, falar, planejar e intelectualizar. Charme como primeira linha de defesa, tipos medrosos que se movem rumo às pessoas, evitar o conflito direto, escapando pelas frestas, escapar de encrencas através da conversa. Um estilo de atenção que consiste em interrelacionar e sistematizar informações, de modo que os compromissos necessariamente incluam brechas e outras opções de apoio. Esse estilo de atenção pode levar a um escapismo racionalizado de tarefas difíceis e limitativas e a capacidade de sintetizar conexões e paralelismos incomuns entre pontos de vista que parecem antagônicos ou não relacionados. Pontos 3 e 7 se assemelham. 7s têm muita energia e vão trabalhar duro desde que seus interesses se mantenham. Na superfície, eles podem se assemelhar ao 3, dispostos a competir, interessados em vencer e certamente preocupados com o espelhamento de suas qualidades excepcionais nos olhos de outras pessoas. Esses pontos podem parecer semelhantes para alguém de fora, mas operam a partir de visões de mundo internas muito diferentes. 3 querem poder sobre as outras pessoas, porque se medem pelo grau de respeito e consideração que recebem delas. Querem escolher uma trilha profissional em que possam subir ao topo da escada competitiva. As provas de uma ascensão satisfatória são imagens, segurança, título e prestígio. 7s, assentados no mesmo banco competitivo da frente, são envolvidos por uma atividade interessante, uma das muitas que eu faço. Também querem a alta consideração dos outros, mas não na forma de poder sobre eles. Não gostam de ser rotulados de acordo com a profissão. Me chamar de médico é limitativo. Sou bem mais do que uma coisa apenas. A ideia é manter uma alta qualidade em atividades interessantes. Corro, cozinho, escrevo versos, posso fazer qualquer coisa. 7s são bem menos inclinados a subir até o topo, sobretudo se o seu tempo disponível for muito solicitado,
ou se tiverem, de confrontar aqueles que não pensem bem a respeito deles. Querem se saber aceitos para competir na melhor das vias, mas podem querer não limitar seus outros interesses a fim de avançar para o ponto mais alto. Quero saber que sou capaz, mas não tenho de me pôr à prova. Provavelmente trabalharão vários dias seguidos a fim de ganhar o dinheiro para ir embora, em vez de vários dias seguidos para comprar um carro da moda. As provas do sucesso são fazer um monte de coisas fascinantes na vida e ter galgado ao topo sem ficar preso por um compromisso permanente. A diferença psicológica entre o 3 workaholic e o 7 mais verdadeiramente narcisista é que para o 3, o valor pessoal reside na conquista de realizações. O verdadeiro eu talvez não exista, mas as credenciais da pessoa sim. O foco da atenção está em fazer uma coisa muito bem, porque o valor de um 3 aos olhos dos outros depende da realização brilhante de uma tarefa. Trabalham bem mais duro do que gostariam, porque sua recompensa está não em se sentir bem, mas sim em poder dispor do respeito alheio. 7 igualmente desejosos da boa opinião alheia verão a consideração dos outros como um espelho exato do seu valor pessoal interior. Eles não precisam se esforçar o tempo todo, porque a vida é boa e eu estou feliz por ser eu mesmo. Se os outros não reconhecerem seus méritos internos, eles voltarão para si mesmos em busca de consolo, racionalizando a rejeição como não sendo um erro deles. O eu tem inúmeras dimensões, inúmeras vias possíveis para o jogo e para a diversão. Um momento ruim pode ser apagado por uma caminhada no campo, um bom livro, um dia de sol claro, uma xícara de chá quente. De certa forma, narcisistas sofrem menos do que 3, com a desconsideração alheia, porque têm a si próprios como companhia e porque estão convencidos do brilhantismo de seu próprio destino. História de família. 7 têm lembranças agradáveis de seus anos de infância. Os relatos têm a característica de um lindo álbum de retratos. O menino no balanço, a menina de avental. Normalmente não há nenhuma amargura. Papai roubou mamãe de nós. Eu tinha 8 anos e aos 9 já tinha me esquecido dela. Mesmo com um enredo objetivamente ruim, há pouco resíduo de rancor ou de culpa. Nos enredos que contêm objetivamente memórias ruins, há o toque do decidi que não ia ser daquele jeito e do achei o que fazer para não ficar por baixo. Eu pensei muito que era um 7 e porque esse ponto tinha a ver comigo. Ao ver pela primeira vez um painel de 7s contando suas histórias, pude me identificar com tudo, menos com esse negócio de ter medo. Simplesmente não me via dessa maneira. Mas então, me lembrei de uma vez que me perdi no caminho entre uma escola nova e minha casa, sabendo que minha mãe ia me bater por chegar tão tarde. Estava mesmo apavorado com o que podia acontecer se ela me pegasse. Aí encontrei alguns meninos jogando bola e fiquei com eles até escurecer. Então, na hora do jantar, mamãe chamou a polícia e eles vieram me buscar. Me lembro que fui para casa na viatura, xingando apenas por estar com tanto medo. Aí, comecei a olhar as luzes refletidas no vidro traseiro e me lembrei do jogo de bola e me transportei de volta para lá. Eu sabia que pouco importava o que ela fizesse comigo. Eu simplesmente podia ficar dentro da minha cabeça jogando bola até que tudo tivesse terminado e eu tivesse sobrevivido. O desvio da atenção é para a memória positiva. O menino que diz ter aprendido karatê para se salvar põe em foco a descrição de suas melhores lutas por faixa. A menina que fugiu de casa aos 15 anos minimiza as razões da fuga e descreve a sua excitação.
Temos aqui o desvio da atenção oposto ao do 6. Advogados do diabo tendem a se lembrar do pior, e epicuristas que buscam o prazer e se afastam da dor tendem a se lembrar do melhor. Para 7, há muitas lembranças da infância que são positivas e objetivamente reais. Há uma tendência a favorecer a mãe em detrimento do pai. Mas a rebeldia paranoica contra a autoridade paterna assume um tom docemente anti-autoritário. Eu amava tanto meu pai quanto minha mãe e levava uma vida típica do interior. Ninguém me contrariava e eu tinha muito amor e apoio. E minha única queixa era ter de pedalar mais de 3 milhas para ver meus amigos. Eu costumava contar histórias a mim mesmo quando ficava sozinho, e não gostava muito de que me dissessem o que fazer. Mais ou menos na 6ª série, me descobri capaz de superar meu pai em raciocínio. Eu o adorava, mas descobri que podia pensar mais rápido. Eu fazia com que ele concordasse com tudo o que eu queria, primeiro omitindo os pontos que ele ia desaprovar, e depois apresentando uma versão daquilo que ele queria, mas que tivesse tantas brechas quanto possível.